Boa noite, boa noite. Acredito que já estejamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a esse debate tão importante que faz parte da 24ª edição do Infinito Brazilian Film Festival, que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, por meio da nossa plataforma infi.online. Esse ano, o festival, pela primeira vez, teve a honra e a ousadia de criar uma mostra específica com a temática indígena, com profissionais indígenas por trás das câmeras. É a primeira vez que a gente abre esse espaço de fala para os nossos povos originários, e que eu tenho muita honra em ter convidado a Graciela Guarani, que é a nossa curadora dessa mostra, que está aqui na sala. Agradecer a todos vocês que ajudaram a gente a criar essa mostra e que confiaram no Infinito para exibir o filme de vocês. Hoje a gente vai debater sobre o audiovisual produzido pelos nossos povos originários, pelos cineastas indígenas. Eu vou apresentar a vocês os filmes que fazem parte da mostra e os profissionais que estão aqui hoje. O primeiro filme é Arapiau, Primavera Guarani, de Carlos Eduardo Magalhães. Dá uma levantadinha de mão, Carlos. Meu Sangue é Vermelho, Graciela Guarani, é a diretora do filme, Graciela. Nossa Alma Não Tem Cor, Alexandre Pancararu. Cadê o Alexandre? Até o Fim do Mundo, Juma Gitirana, querida, prazer. Messages from the Earth, Maria Pancararu, é a nossa diretora, a Maria está aí presente. Oi, Maria. O Verbo que se fez carne, de Ziel Carapotó. Cadê o Ziel? Oi, Ziel, querido, prazer. Teco Hashi, Being Imperfect, da Patrícia Ijapi. Patrícia. Então, eu vou agora pedir para cada um deles contar para a gente um pouco sobre o seu filme e o que motivou a eles a realizar esse filme. Então, eu vou começar, por ordem alfabética, pelo filme do Carlos Eduardo Magalhães, Arapiau, Primavera Guarani. Conta para a gente sobre o seu filme, por favor, Carlos. Boa noite, pessoal do Infinito, aos amigos aqui, diretores, cineastas, a Graciela por ter me convidado. E, bem, você deve estar perguntando, e eu também pergunto, o que esse branco Magalhães está fazendo aqui como cineasta indígena? Eu acho que eu até comentei isso com a Graciela, né? Mas ela falou que seria legal eu estar, por causa do que o Arapiaú tem uma força, né? É um filme que ele já tem uma trajetória, ele é uma entidade viva, assim, eu acredito muito nisso, né? Ele foi muito bem protegido, assim, pelo povo Guarani do Jaraguá, na sua feitura e no seu caminho, assim, né? Então, e contar que é um filme que, assim, ele é um presente, né? Na minha vida e um presente para mim, assim, porque eu fui convidado por um cineasta Guarani, né? Que eu havia conhecido, que é o Carlos Papá, e aí ele estava em São Paulo e falou que estava tendo um problema no Jaraguá, de uma portaria que havia sido desmarcada, a terra do Jaraguá, né? Um processo de 24 anos, né, para demarcar a terra, com uma canetada do governo, a terra voltou a ter 1,7 hectares, né? E que os guaranis estavam se movimentando para fazer o início de uma luta, né? E o papá me chamou, porque tinham chamado ele, se ele poderia estar junto, filmando, né? E aí ele me convidou, e me levou na aldeia, e me colocou na frente do Tiramonha e falou, eu trouxe esse aqui para ajudar a gente. E aí eu fui muito bem recebido, e aí eu comecei um trabalho que durou 11 dias. Voltei para São Paulo, né? Do Jaraguá, eu morava ali perto, na zona oeste da cidade. Voltei, busquei minha câmera, e por lá eu fiquei 11 dias acompanhando o processo de luta ali dos Guarani de recuperação das suas terras, né? Então, aí eu tive
todo um auxílio de uma juventude guarani que ficou do meu lado o tempo todo me auxiliando, né, me dando a diretriz, né, mas é um filme de um olhar de um homem branco, né, ali dentro da aldeia, não é um ele teve é o meu primeiro trabalho, né? Hoje eu tenho já uma continuidade que eu tenho feito já com outro modelo de trabalho, né, na qual monto equipes predominantemente indígenas e fico ali ainda como um intruso, trabalhando junto com eles num sistema que eu acredito que eu aprendi com os indígenas de interculturalidade, né? Que não tem um nível acima do outro, a gente é uma coisa circular, né? Então, Arapiaú foi feito um pouco nesse, quase como uma encomenda, assim, eu senti, né? E ele teve uma carreira, assim, muito boa, né? Meteórico. O filme ganhou uma vida e entrou em muitos festivais e tem uma coisa que me deixa muito feliz e confiante que foi um trabalho bem feito e ele colheu resultados. Ele entrou em praticamente todos os festivais de temática indígena, festivais que geralmente têm curadoria indígena. Então, ele passou pela Guatemala, pelo Panamá, pelo México, pelo Peru, Colômbia, Chile, vários festivais no Chile, festivais de temáticas indígenas e dirigido por indígenas. E até chegou né, que é o ápice dele, assim, ele foi para um festival no Canadá, que é o Presença Autochtone, que é o festival mais antigo de cinema indígena do mundo, acho que já está na 30ª edição, e ele ganhou um prêmio lá da Rigoberta Menchú, que tem o nome, leva o prêmio, que é a indígena guatemalteca, que é a única ganhadora do prêmio Nobel ainda, né? Ainda tem essa injustiça, mas ela... Então, o filme trouxe essa energia que eu creio da paz, né? Na verdade, eu só fui um porta-voz, assim, dessa voz guarani, né? Que é uma luta sempre através de um modelo de paz, né? Então, é isso, basicamente. E, mais uma vez, eu agradeço essa abertura, assim, para eu poder participar de um debate tão lindo, assim, como esse, assim. Para mim, mais um presente que eu tenho ganho. Espero poder retribuir com a minha técnica, com as minhas ideias de produtor e assim, com essa ideia de interculturalidade e a gente caminhar em uma aliança, até quando for necessário, até quando não precisar mais, e eu creio que os produtores indígenas são autossuficientes e já são, né? Mas a aliança, eu creio ser sempre boa, sempre válida, né? A humanidade, no modo geral. Então, muito obrigado mesmo. Agora eu só vou escutar, tá, gente? Não vou falar mais nada. Poxa, Carlos, parabéns, seu filme é lindo, uma honra ter você. Vou passar a palavra para a nossa curadora, a mulher que fez essa mostra, pessoa que eu admiro imensamente e que fez esse lindo filme, Meu Sangue é Vermelho, Graciela Guarani. Por favor, Graciela. Boa noite a todo mundo, boa noite aos parentes aqui, né, e aos colaboradores também aí de luta. Primeiramente, falar também dessa satisfação enorme, dessa abertura, né, também que o Infinito, ele propôs, né, para a gente, enquanto produtores, enquanto profissionais, né, que trabalham com cinema também, né, agradecer aqui na pessoa de Adriana, né, que também foi essa ponte, né, e está sendo um pontapé muito importante, né, para nós produtores indígenas. E depois a gente vai conversando no decorrer, mas falar um pouquinho, né, dessa produção que está no site do Infinito, né, e eu convido quem não assistiu ainda, né, assistir a mostra, né, através dessas lentes, dos olhares das produções indígenas, né, que também são incríveis, todas elas. Mas falar do Meu Sangue é Vermelho, né, falar também de um panorama e de um relato e de um olhar hoje, né, que a gente tem do Brasil, né, que é essa questão do descaso, né, essa questão do genocídio em si, né, o filme ele traz isso muito bem colocado, né, através de um olhar, né, de um rapper indígena, né, o Herá de Guacamirim, né, que é o personagem, né, que percorre, né, várias trajetórias do Brasil, né, com essa missão, né, de trazer, através da arte, de uma forma de subversão, de subverter todas essas formas de violências através da arte, né, através da sua música, né, onde suas letras compõem, né, dolorosamente, né, o que a gente sofre, mas de uma maneira também muito bonita, né, ao mesmo tempo que ela é forte, né, também traz toda essa força que tem as artes indígenas.
E é um filme que também é movido, né, por sentimentos, movido por corações, uma vez que não sou eu a única responsável por essa produção, é um coletivo, né, de indígenas e não indígenas, né, que se uniram em favor, né, desse sentimento, né, que eu acredito que é de muitos brasileiros hoje, né, também, que não é só uma questão só indígena, né, é uma questão de vida, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, um olhar, né, toda uma questão voltada para a nossa sobrevivência como seres humanos, né, visto que a gente está, né, nessa questão, principalmente, né, desses ataques à nossa vida, né, ao planeta. E o Meu Sangue é Vermelho, ele é muito isso, né, ele traz também uma narrativa, ao mesmo tempo, né, que usa esse dispositivo da arte, da música, né, do rap indígena. Ele traz nas letras, né, de Uerá também muito presente essa questão, né, do abandono, essa questão muito violenta, né, que vários povos indígenas enfrentaram, né, e ainda vão enfrentar, infelizmente, né. Então, é isso, né, é uma narrativa muito intensa, né, é uma narrativa, ao mesmo tempo que ela é muito tensa, ela é muito dolorida, ela também é muito bonita, né, onde eu fui também contribuir nessa questão, né, da direção, mas também fui uma das cinegrafistas, né, do filme, onde também para mim foi um aprendizado também percorrer esses vários lugares no Brasil, muitas vezes esquecidos, né, onde estão essas populações. Então, Meu Sangue é Vermelho hoje é um retrato, né, eu digo, desse Brasil, né, e de toda essa questão, né, que tem envolvido nós, populações indígenas, né, e principalmente agora, no estado de pandemia, mas é uma junção, né, e é um sentimento de vários corações, né, onde eu não poderia citar aqui também que tem um responsável pela direção, que é Alexandre Pancararu, né, mas outros também, né, então também dá e traz toda essa valorização também, né, do produtor, do profissional indígena, né, quanto também participantes desse setor, né, uma vez que é uma codireção, né, com a produtora inglesa, né, também olhar muito para essa questão, né, e quando o Carlos ele cita, né, que está se colocando como não indígena também, acho que o intuito é dessa questão provocativa, né? Até que ponto as nossas vivências, né, pode ser naturalizada também nesse contexto, né, de trabalhar também, né, visto que somos profissionais também, então naturalizar essa nossa presença, né, enquanto produtores, enquanto realizadores, né, porque o audiovisual eu acredito que é um espaço, né, e tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que também está na hora da gente se pensar também nessas junções, né, nesses olhares, né, é uma construção muito rica e muito diversa a partir do momento que a gente, né, se constrói algo junto, né, e realmente promove essa interculturalidade, né, em favor, né, das nossas vidas, né, das vidas indígenas, que também importam muito, né, principalmente num momento como esse, mas eu acho que é isso, né, já falei demais, eu vou deixar os parentes falar e a gente vai falando no decorrer do debate aí. Obrigada, Graci, muito, muito bacana. Esse personagem do seu filme ele é genial, é apaixonante. Vou passar agora a palavra para o Alexandre, diretor do filme Nossa Alma Não Tem Cor, do Alexandre Pancararu. Por favor, Alexandre, conta sobre o seu filme para a gente, por gentileza. Boa noite a todos, né? É uma honra estar aqui. Eu me sinto muito feliz de estar participando dessa reunião, desse encontro com vários cineastas e realizadores indígenas. Quero também parabenizar a Infinito Filmes por dar esse espaço para nós, né? Esse espaço de fala. A gente costuma brincar nessa autoocupação das telas, né? De cinema internacional. E eu me sinto muito feliz. Eu acho que o cinema indígena está tendo, né, esse avanço, né, e esse reconhecimento. Nossa Alma Não Tem Cor, ele foi muito interessante porque parece que ele surgiu no momento certo da situação. Nós fomos convidados, né, quando digo nós, sou eu e Gra, fomos convidados para fazer a cobertura de um evento que se chamava
racismo e antirracismo contra povos indígenas, que era um assunto delicado, até porque as pessoas têm entendimento que o racismo só era para os povos negros, né? Mas o racismo era estrutural, então ele atinge a toda a sociedade que não se adequa àquele perfil europeu, aquele perfil da classe dominante branca. E a gente fizemos a cobertura, mas assim tinha tantas pessoas maravilhosas no evento, né? Então a gente contamos essa ideia para os organizadores, né? Felipe Milanês e tal, falou, a gente pode fazer um documentário também, além dessa cobertura jornalística, mas a gente está com vontade de fazer um documentário sobre isso, para a gente expor para o mundo essa realidade. E por que a gente fala do momento, infelizmente, um momento infelizmente certo? Porque tanto eu como o Gra e outros parentes de Pancararu também, nós estávamos passando por um momento muito delicado nessa época, em 2018, né, quando ocorreu esse evento. Né, foi um momento onde a gente estava sendo muito discriminado aqui nos municípios vizinhos do nosso território, né, onde nossa filha Tiniá chegou um dia e comentou, né, que ela foi hostilizada na escola por ser indígena. Então eu falei, então acho que está na hora de a gente denunciar, né? Então a gente vê aí Maria das Dores também, que sofreu também com essa questão dessa discriminação que está aí também, né? E nós também sofremos há muito tempo. Então nós passamos num processo histórico genocida, né? Onde a história brasileira não conta essa história. E os heróis, né, os bandeirantes que massacraram e promoveram o grande genocídio em terras indígenas não foram contados. Então, a ideia de a gente fazer Nossa Alma Não Tem Cor é expor a um grande conhecimento tradicional do nosso povo, que onde vier nossa alma não tem cor, nossa alma não tem sexo, nós somos todos iguais perante a nossos deuses da natureza. Né? Então, daí veio essa ideia de a gente também mostrar para o mundo que vidas indígenas também importam, que outras vidas também importam e que nós sofremos o mesmo racismo, né, estrutural que toda a sociedade, né, que não tem o poder aquisitivo, que não faz parte do poder político e social de uma nação, sofre. Né? Não estou falando, a oportunidade nós falamos dos nossos povos indígenas, mas também a gente vê casos aqui dos povos ribeirinhos, aqui no sertão, né, de Pernambuco, os pescadores, né, e outras sociedades também, né, que fica à margem dessa sociedade eurocêntrica. Então, a ideia de a gente pegar, ele foi um documentário mais de denúncia, né, mais provocativo, não tem essa estética tão apurada como de outros filmes, mas é uma questão mesmo de a gente denunciar. E a gente vendo ele participar, né, no Infinito Filme, a gente se sente muito emocionado por conta que o nosso grito tá saindo além daqui dos nossos territórios, né? Tá saindo além de nossas casas, entendeu? Então nós ficamos muito felizes nessa questão e foi uma construção que envolveu muita emoção, né? A gente vê um Ailton Krenak mencionando Nelson Mandela, dizendo que o racismo, ninguém nasce racista, né? O racismo ele se cria, né, através da criação das pessoas. E a gente vê isso na sociedade, né, onde uma criança fala para outra criança que índio não presta, né? De onde que ela tirou isso? Isso já partiu da casa dela, né? Os pais falaram, índio não presta, não se envolve com índio porque ele não presta. Mas você vê uma criança indígena chegar chorando em casa e perguntar por que a gente não presta, papai? Né? Então, tudo envolve... Então, na construção desse filme, ele envolveu muitas emoções que aconteceu simultaneamente, né, na questão de produção e pós-produção. Então, e ele ainda falta mais, né? A gente está colocando mais. Né? Então, ele passa desse pressuposto de falar, nós estamos aqui, e nós estamos vivendo hoje também numa situação que não é nada fácil, né? Onde a política ela promove racismo. Um país que diz ser laico, mas se torna uma pregação cristã. E nessa questão que a gente vê vem da parte da colonização, então nós já sofremos isso. Então, nós já vemos lutando contra isso há mais de 500 anos. Né? Então, está na hora da gente lutar.
e expor ao mundo, né, a nossa situação, né? Há 500 anos atrás nós não tínhamos esse mecanismo, então a gente usa o cinema, né, como eu falei no começo, uma forma de ocupação, né, a forma de a gente fazer esse intercâmbio social e levar a nossa mensagem, né, aos povos. Então, eu acho que Nossa Alma não tem cor, ele poderia ser Nossa Alma não tem cor e também não tem raça, não tem sexo também, né? Mas também ele está levando um assunto que até então não foi discutido, né? Por conta também da opressão, né? Os povos indígenas são muito oprimidos, né? Na década de 80 nós sofremos muito, aqui fora do meu povo Pancararu, no tempo da ditadura muitos povos foram dizimados, no tempo do começo do SPI, mas a gente vê também no tempo da colonização, né? Porque essa ocupação, essa invasão do Brasil, ela não foi amigável, não foi a troca de um espelhinho, como diz os livros de história, né? Ah, vou querer essa bananeira, vou querer seu pau-brasil, toma um espelhinho, toma um paninho, toma uma seda. Não foi bem assim, né? Então, nós abrimos as portas, porque nós, povos indígenas, temos essa receptividade, né? E fomos nossos convidados nos receberam, nos ocuparam a bala. Então, são coisas que a oportunidade que nós tivemos de contar um pouquinho dessa história, né? Não foi tudo, né? Até porque, como vocês sabem, o cinema hoje em dia ele passa por um retrocesso muito grande financeiro, né? Então a gente não tem, né? Esse filme ele foi feito com um recurso mínimo, né? Mas com a força de vontade mesmo, e a vontade de a gente contar essa história, né? Mas ele toma uma forma, né, de militância social, um cinema de guerrilha por conta disso. E chegou o momento de nós contar essa história. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que estão realizando Infinitos Filmes, né? Estou muito feliz de estar aqui com meus outros parentes também, realizadores de cinema. E é isso aí, né? Muito obrigado a todos e boa roda de conversa. Não vou falar live, não. Não, é isso mesmo. Eu acho que se a gente puder fortalecer a fala e dar esse espaço de fala para a gente potencializar essa discussão, a gente está no caminho certo. Então, obrigada pelo seu filme, Alexandre. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para Até o Fim do Mundo, a diretora Juma Gitarana, que está aqui com a gente, no filme Até o Fim do Mundo. Por favor, Juma. Pronto, ligou. Olá, deu certo? Deu certo. Boa noite. Boa noite. Nosso prazer enorme estar aqui, muito agradecida por esse momento. Difícil falar depois da fala de que a gente admira tanto, assim, começar, acho que agradecendo, assim, demais, primeiro a Grace, que além, né, de tudo o que ela faz como artista, como produtora audiovisual, mas todos os momentos, né, ela é curadora, ela leva a gente junto, ela sempre leva o coletivo, leva todos nós juntos, assim, com ela, em cada fala, em cada ação. Então, agradecer demais por esse momento, assim, e por estar também, assim, com uns outros parentes, assim, que eu era fã, assim, né, de longe, né, o filme da Patrícia, da Graça, do Alexandre, da parente Maria, não conheço, quero conhecer muito, e ter o prazer de ser amiga também do Ziel, da Graça, enfim, de estar aqui compondo esse espaço com as pessoas que a gente admira tanto, é uma honra, né, a gente nunca imaginaria que o nosso experimento, que é um feito de filme, já vou contar a história, né, de câmera de celular, podia estar compondo um espaço como esse. Então, para a gente de muita felicidade, né? Queria, assim, começar essa fala porque o filme, acho que como foi, né, noticiado, como dá para ver, ele é um filme feito na Colômbia, né? É que parte da equipe não é colombiana, mas o filme é feito na colombiana. E o dia 12 de outubro, em toda a América Latina, que não o Brasil, né, é o dia do descobrimento deles. É um dia que ainda, assim como ainda tem esse dia de descobrimento do Brasil, acho que é dia 21 de abril, uma coisa do tipo, ainda tem o tal do dia 12. Então, acho muito importante aqui a gente, enquanto coletivo, tá marcando aqui nossa presença nesse dia
12 de outubro como um dia anti-conquista, né? A gente resiste, a gente está aqui contando a nossa história de diversas formas, então acho muito simbólico ser nesse dia 12 de outubro, além de também ser um dia, né, muito importante também, né, do Brasil, que a gente celebra, né, os curumins, os herês, celebra é um dia de celebração também, enfim, e um dia de contra a conquista, né, contra a colonização também. Eu queria dizer, acho que a primeira coisa importante de dizer, que eu acho que todos falaram, né, e acho que todos vão falar isso, né, em geral, nas produções indígenas, né, nosso modo de fazer as coisas, ele é sempre um modo de fazer coletivo, um modo de fazer de mutirão. Então, hoje eu estou falando aqui pelo filme, mas, em geral, o nosso experimento, Até o Fim do Mundo, eu vou falar o nome dele, porque o nome, em geral, ele é Nakwa Peweri Werekai Hawabelia, Hasta el Fin del Mundo, Até o Fim do Mundo. A gente tenta grafar as 3 línguas, né? E principalmente a língua materna da Margarita, que é a outra co-criadora do filme. Então, em geral, nosso projeto chama Unidos contra a Colonização, Muitos Olhos, Um Só Coração, mas a gente também se apresenta enquanto diretoras, né? Eu, Juma e a Margarita Rodrigues, Weueli e Lucana, a gente se apresenta enquanto diretoras muito porque, infelizmente, o mercado do audiovisual ainda é um mercado ou é um espaço que não protagoniza, né? E não tem poucos espaços para mulheres indígenas. Então, é mais por isso que a gente marca e demarca, né? Como a gente faz essa autodemarcação assim na direção de 2 mulheres indígenas nesse trabalho. Mas é um trabalho que também ele é composto pelo Gursus Guild, né? Pelo Felipe Tiamarabi, pela Vanessa Vargas, que, enfim, fomos nós todos que fizemos meio tudo juntos em mutirão. E o nosso experimento audiovisual, acho que ele nasce de uma tentativa de contar uma história de uma maneira diferente. Eu tive o privilégio, a honra, a possibilidade de fazer uma residência artística na Colômbia, junto com um grupo, na verdade eu sou da área do teatro, das artes cênicas, e aí um grupo de teatro lá da Colômbia pôde me levar para trabalhar também junto com outros parentes, com alguns povos e pessoas, principalmente parentes que foram tirados dos seus territórios pela situação da guerrilha e do narcotráfico. Ou povos que estão resistindo bravamente ao agronegócio e a todos esses, que é o caso do povo da Margarita, que chama Sicuani. Então, nesse processo, eu conheci a Margarita, na verdade, eu fui atrás da Margarita, eu fiquei procurando ela porque eu pude ver uma entrevista da Margarita, uma entrevista que ela deu em português, ela participou de um festival panamazônico, que tem anualmente, quer dizer, antes da pandemia tinha anualmente, ela deu uma entrevista, e aí eu li a entrevista e fiquei muito impressionada, assim, com tudo que a Margarita dizia na entrevista, e aí procurei, queria conhecê-la, e nós nos conhecemos nessa ocasião, mas aí a gente só tinha se conhecido, assim, né? Só me apresentei, a gente se conheceu, ficamos meio amiga ali, mas aí achei que a gente não ia mais se ver. Só que aconteceu uma circunstância em que a gente ficou presa, entre aspas, as 2 na mesma cidade. E aí eu falei com a Margarita, eu vou voltar, né? Vou ter que voltar para o Brasil uma hora, né? E aqui no Brasil eu nunca tinha ouvido falar sobre o povo da Margarita ou os problemas que estavam acontecendo com o povo da Margarita, que tem a ver com o agronegócio, né? Então, por exemplo, o maior commodity agora que estavam querendo explorar lá nos territórios sicuanes é o ar, é o oxigênio. Então, estão querendo fazer, tem uma jogada lá muito complicada para poder ter produção de árvore, para ter oxigênio, é um negócio assim bárbaro, assim, sem falar todos os outros, tudo que está querendo afunilar de tudo quanto é lado, assim, sem falar guerrilha, então está uma situação muito tensa, eu nunca tinha ouvido falar, especialmente do povo sicuano, e falei, eu queria, né, posso voltar para o Brasil e comunicar nas mídias indígenas, né, o que está acontecendo aqui. Aí nisso a gente falou, então por que a gente não cria juntas, né, já que a gente vai comunicar isso, a gente não cria juntas um experimento audiovisual. No caso, eu tinha pego um celular que tinha uma câmera melhor para fazer um vídeo. Por que a gente não faz isso?
E aí a Margarita, ela já tinha participado de um documentário, mas naquele esquema, em geral, que os povos indígenas são sempre... Em geral, os povos indígenas são muito convidados a fazer documentários e sempre dar entrevista com aquela mesma maneira, com aquela mesma câmera, que também é muito importante para divulgar, né, a luta. Mas a gente pensou, e se a gente tentar falar sobre essas histórias de outras maneiras, com interface com outras coisas, com outras criações? Eu, como vinha também do teatro, com experiência assim, um pouco mais de ação urbana, de coisas ao vivo, na rua, e a Margarita tinha recentemente feito um curso de interpretação para cinema, também, coisa que eu, por exemplo, não tenho na minha formação. Então, e nenhuma das duas filmava, nenhuma das duas tinha muito as noções técnicas assim de filmagem. Então, nessa mistura de uma tendo feito um curso de atuação para câmera, a outra com ação urbana, com o equipamento técnico, e a gente, em 4 dias, fez essas filmagens para contar essa história sobretudo mais do povo da Margarita. E num determinado momento também o marido da Margarita, o Felipe Chamarrabi, que também fez a parte das filmagens, ele trabalha como sangrador, aqui ele chama sangrador, de um seringal. Mas esse seringal, ele na verdade é isso, é um monocultivo feito por um homem que está lá abusando daquelas terras. É uma terra indígena, Sicuane, que foi arrendada para fazer o seringal. E a gente entrou escondida, né? O Felipe deu um jeito para a gente entrar e fazer a cena. Então também o filme não é, além de denunciar os abusos, né, aos povos indígenas, ao povo sicuane especialmente, mas a gente também queria um pouco falar de uma coisa que é muito cara aos povos indígenas em geral, que são outros seres vivos não humanos, né? Então, naquele caso, para a gente também era importante falar das rosas. Eu fui presenteada no meu aniversário com as rosas colombianas por um padre amigo nosso, que inclusive é um padre bem atuante, assim, junto aos movimentos. E aí eu fui presenteada com as rosas colombianas, e a Colômbia é conhecida, né, pela exportação das rosas colombianas, e assim, escravização das rosas e das mulheres que trabalham, né, nos cultivos e tudo mais. E também as seringas, né, as árvores de seringas, elas são, sobretudo naquele monocultivo, elas são criadas, elas nascem e crescem para servir o agronegócio, naquele caso, né? Então, elas têm 32 anos de vida, que são abusadas sistematicamente nesses 32 anos, né? E a Margarita tinha a mesma idade, né, da árvore, ou das árvores que eu sou um pouquinho, uns 2 anos mais velhos que a Margarita. Na época, ela tinha a mesma idade, então, enfim, a gente queria um pouco falar de todos desses assuntos e também tentar criar outra forma para falar desses assuntos. E aí nasceu esse experimento que a gente compartilha aqui com vocês, e com muito agradecimento por esse espaço de partilha com essas pessoas incríveis. Muito obrigada. Parabéns, Juma. Muito bacana. Uma honra ter você aqui com a gente. Uma honra exibir seu filme. Vamos passar agora a palavra para a diretora Maria Pancararu, que dirigiu Messages from the Earth. O nome está em inglês, Mensagens da Terra. Acho que está sem som, está sem o som. Liga o som, por favor, Maria. Aí embaixo. Pronto. Foi. Então, pronto. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer também a vocês do Infinito, aos meus parentes e todos os companheiros que estão aqui nessa live, e dizer que eu estou muito honrada e muito feliz por estar aqui, porque hoje, como bem lembrou Juma, é um dia de resistência indígena. E esse momento é também um movimento de resistência, porque é o que nós vivemos, é o que viveram os nossos antepassados, e a gente tem essa oportunidade de ter espaço de fala, né? E a fala é uma ferramenta importante para a gente dizer quem somos, como vivemos. Então, é bom estar aqui também por isso. Muito obrigada.
eu também quero lembrar que, embora eu esteja como diretora, mas o nosso filme também foi produzido num coletivo de pensamento, de montagem, de ideias, né? Assim como o pensamento indígena. O pensamento indígena é coletivo, por mais que a gente tente se formatar um modelo para apresentar, mas sempre pensando num coletivo, e num coletivo de ideias, de histórias, de memórias também, né? E foi assim pensado Memórias, as mensagens da Terra. Na verdade, a gente começou um pouquinho antes do filme, participando de algumas atividades. De início, nós pensamos em coletar alguns textos de povos indígenas do Brasil inteiro, coletamos esses textos, inclusive, para falar sobre o bem viver. E, por falta de financiamento, a gente queria produzir um livro, né? Mas, por falta de financiamento, a gente não conseguiu colocar esse projeto no papel, produzir o livro efetivamente falando. Mas participamos de um evento, assim, de um projeto bastante interessante, da professora Thea Pittman, lá da Universidade de Leeds, um projeto bem amplo, que teve assim, um bom alcance. Nós apresentamos as nossas concepções de bem viver de vários povos indígenas na Universidade do Rio de Janeiro, na Universidade Autônoma do Ocidente, em Cali, na Colômbia. Fizemos um intercâmbio cultural também na Colômbia com os índios Nasa, e fomos apresentar também o nosso trabalho na Inglaterra, em Leeds, em Londres e também em Gales, eu e um grupo de indígenas, né? E a partir desse trabalho a gente foi pensando dentro desse tema, buscando oportunidades, e a oportunidade que apareceu também foi o filme sobre as mensagens da Terra. E aí ganhamos um edital pelo estado da Bahia e produzimos o filme. No começo do ano, a gente conseguiu já produzir, um pouquinho antes do coronavírus, né? Nós aproveitamos o período que as comunidades estavam abertas para nos receber. Eu fui para o meu povo para participar de um ritual, e aí nós percorremos as comunidades e conversamos com os nossos parentes que também tiveram interesse em fazer o filme, participar dele nas entrevistas, e coincidiu que quando a gente acabou assim de terminar a edição, tal, começou o Brasil e o mundo todo fechou, né, por conta do coronavírus. E foi assim uma coincidência triste, né? Mas parece que a Mãe Terra quis dar essa mensagem através da gente, do nosso filme, porque o bem viver é uma ideia, é um pensamento, é uma vontade dos povos indígenas, né? É uma metodologia de sobrevivência, na verdade, porque nós acreditamos que a Terra é sujeito como nós e que nós precisamos dela para viver, e que ela é muito amorosa e muito bondosa conosco, e ela nos dá tudo que a gente precisa para viver, e a única coisa que ela pede é que a gente cuide dela. E propomos apresentar a ideia de vários povos indígenas dentro do filme, que cada um dos 4 entrevistados, né, cada um de um povo, que foi Cariri-Xocó, Pancararu, Tupinambá e Pataxó-Ranranhã. Então, cada uma das pessoas deu o seu depoimento, como era o seu conceito de Mãe Terra, como é que vivia, colocando dentro da sua cultura, o seu modo de ver, e como é que estava o mundo, e como é que poderia melhorar. Então, foi o resultado do filme, essa nossa proposta, e é uma proposta que a gente assim tem muita vontade de levar adiante, de apresentar para mais pessoas, por isso que eu achei muito bom também a gente estar no festival, porque é uma forma de alertar as pessoas a melhorar enquanto seres humanos, enquanto seres vivos,
nessa relação com outros seres vivos, né? Porque nós não somos os únicos e nem somos o centro do universo. A gente precisa respeitar para ser respeitado. A gente precisa viver e ter respeito e ter cuidado para que outras vidas futuras venham. Então, essa é a mensagem principal que nós tentamos apresentar em Mensagens da Terra. Transmitir mesmo as mensagens de nossa mãe poderosa e linda, que é a Mãe Terra. Ah, que lindo, Maria. Eu acho que a nossa dívida é tão grande com os povos originários e uma das maiores dívidas é que vocês são os guardiões da floresta, né? Das florestas. Vocês é que estão cuidando de lá da Mãe Terra. Então, obrigada por esse filme. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer assistir. Quem tiver aqui vai estar interessado em assistir, todos vocês. Vou passar a palavra agora para o Ziel Carapotó. O Ziel é o diretor do Verbo Se Fez Carne. Por favor, Ziel, a palavra é sua. Boa noite a todas, né, todos aqui presentes. Nesse encontro, ou melhor dizer, reencontro, né? Eu gosto muito dessa palavra. E estarmos hoje nesse dia, como foi tocado aqui, muito importante, né? Que simboliza muitas coisas, né? Principalmente nossa resistência. Mais uma vez, fazendo as palavras dos parentes aqui que falaram, estou aqui hoje como diretor, mas é impossível não falar que são diretores, são roteiristas, são câmeras, né? Essa coletividade está muito presente. Falar de Carcará, Tata, né? Que também são parentes indígenas, né? Foi essa grande equipe, né? De 3 pessoas, assim, de 3 corpos indígenas que produziu e realizou o Verbo Se Fez Carne. E o mais interessante é que hoje eu estou em Carapotó, estou, né, na minha comunidade, assim, e é muito importante falar, eu estava há quase 2 anos distante, né? E para mim é muito importante, simboliza, né, muito estar aqui hoje. Falando especificamente sobre a nossa, né, produção, nosso filme, ele é uma narrativa que ele tenta transmitir uma série de atravessamentos, né, sobre o meu olhar, né, de quando eu volto para a minha comunidade, porque atualmente eu estou em Recife, né, em Pernambuco, terminando o curso de artes visuais, e geralmente eu venho a cada 6 meses, quando dá, né, para casa, para a comunidade, e aí uma das vezes que eu volto, eu me deparo com uma mudança muito rápida, que é essa questão do protestantismo, né, das igrejas evangélicas na comunidade, então, de ter 3 igrejas evangélicas, né, mas não só isso, é ver que muitos dos parentes estavam deixando de praticar a cultura, a tradição, né, em prol da imposição desses valores cristãos, né, da demonização, né, de nossos saberes, de nossa ciência, né, e isso me atravessou muito e me inquietou muito, né, e aí eu volto para Recife, né, traumatizado, né, e pensando no que eu poderia fazer, né, na verdade não o que eu poderia fazer, mas como uma forma de externar, né, tirar esse sentimento que estava em mim, né, e aí eu chego em Recife, encontro com Tata, e aí a gente começa a conversar sobre, né, isso, e aí Tata é da Colômbia, né, indígena, e ela começa a falar que esse movimento, esse fenômeno está acontecendo também com os povos originários de lá, e daí a gente tem a ideia de criar algo que eu pudesse externar, né, esse sentimento. A produção, o filme, ele inicialmente ele surge como algo performativo, né, uma obra que tem direcionada a salões de arte, né, tipo galeria de arte, e só depois ele sofre uma remontagem, né, com Carcará, e a gente começa a submeter para os festivais. É interessante que dentro dessa gama, né, desses processos genocidas e etnocidas que se atualizam, né, e que prevalecem, né, ao longo desses mais de 500 anos de colonização,
dentro dessa camada imensa, a gente, né, pensou muito sobre a relação, né, do etnocídio, da questão da língua, né, originária, e é algo que muito presente em nós, né, na grande maioria de povos do Nordeste, e também muito presente do meu povo, essa questão. E eu chegar na minha comunidade e ver as igrejas evangélicas, ver o que estava acontecendo, né, foi como se eu me transportasse com o processo inicial aí, né, com a Igreja Católica aí, no início da colonização. Foi como se se eu acessasse memórias, né, desse processo. E eu quis muito, de alguma certa forma, materializar isso. E aí, primeiro, foi meio que automático. Eu pensei muito daquela passagem bíblica que diz: no princípio era o verbo, e do verbo se fez carne, né? E do verbo, enfim. E uma passagem bíblica. E aí, meio que comecei a refletir e tentar ressignificar isso. E pensar de fazer isso por meio de imagens. E aí eu começo a pensar em símbolos, né, elementos simbólicos que pudessem apresentar isso, né? E aí pensei na língua, né, do boi, assim, na própria Bíblia, além, né, do meu próprio corpo, da minha indumentária, né, que traz toda essa potência, e criar entre esses elementos uma narrativa que pudesse gerar essas tensões, né, tensionar todas essas camadas, né, da imposição desses valores em contramão à nossa resistência perante a eles, né, durante todo esse tempo. Com a chegada de Carcará foi interessante que ele pensou muito da questão do som, né, que foi algo que na primeira, digamos, na primeira montagem, a gente tinha pensado um som, mas que ainda ficou um pouco, não chegava naquilo que queríamos transmitir. E Carcará foi uma peça fundamental, assim, né, porque ele remontou novamente, fez o som, e finalmente o som, ele também transmitia aquilo que nós sentíamos e queríamos expressar, né, e mostrar, né, a sonoridade de nossas vozes ecoando em prol também de outros ruídos, né, que tentam realmente também nos calar esse processo. Eu acho que é interessante que o Verbo se fez carne, ele mostra, né, sei lá, não chega nem a 7 minutos, né, tipo, toda a potência de um corpo originário, sabe? Toda a potência de nossa, de nossa força perante a todos esses instrumentos e equipamentos, genocidas e etnocidas, né? Talvez de uma forma visceral, né? Talvez de uma forma não esperada, né? Mas é algo que aconteceu ali naquele momento. Foi uma ação performativa, né? Ritualística também, né? É contra discursos de tudo, né? Transborda uma linguagem cinematográfica, uma linguagem, é performance, é videoarte, né? O que é. E é muito interessante. Eu lembro que o filme ele demorou 2 anos para poder chegar, né? O que temos hoje, e também foi construída sem nenhum, né? Financiamento. Foram 2 dias de trabalho árduo em uma sala, né? Na nossa sala mesmo, assim, né? E aí quem vê pensa que é um estúdio e tal. Não, mas foi nesse jeito de nós fazermos, né? De mostrarmos que somos capazes, né? De mostrar toda a nossa criatividade em todos os aspectos, né? Essa potência que nós, povos, temos, né? E é isso. Eu acho que o Verbo se fez carne, ele também abre caminhos e possibilidades, né? Tanto para mim, mas também para todos nós parentes, né? Em meio a tudo isso, em meio a esse contexto, né? Político, ecológico que estamos, né? E me sinto muito grato, né? De poder, né? Ser encorajado por parentes, né? Por poder estar, né? Vendo que nessa piracema, desse nadar contra a maré, eu não estou sozinho, né? A gente está em cardume, como sempre foi, sempre em coletividade, né? Em meio a tudo isso, que simboliza a nossa resistência, e a gente acreditar na nossa ancestralidade, nos nossos corpos, para a gente produzir, construir qualquer narrativa que seja, né? Mostrar realmente os problemas que
de racismo, preconceito, né, a questão, os problemas políticos que atravessam, né, as comunidades, né, os nossos corpos, e é isso, né, e também de conhecer outros parentes, né, ampliar também os nossos olhares, né, e essa relação de alteridade entre nós mesmos, né, de conhecer Graça Guarani, de conhecer Juma, de conhecer Maria Pancararu, Alexandre e muitos outros parentes, né. O audiovisual e o cinema é isso, né, tipo, ele tem essa força, né, também de promover esses encontros. É isso. Ah, que bonito! Que honra minha! Parabéns pelo seu filme, Zéal. Muito bacana, que denúncia importante também. Parece que a história não muda, né? A gente vai e volta. Vou passar para a Patrícia. Patrícia, você está aí com a gente? Patrícia, acho que ela está com um probleminha de conexão. Você está aí, Patrícia? Tá, acho que ela vai conectar. Não sei se ela está me ouvindo. Está me ouvindo, Patrícia? Tá. Oi. Então, Tô oi, aqui. querida. Oi, amor. Então, Teco, Rache, Bim, Tá te ouvindo. Pendo Imperfeito, Patrícia e Chapi. Conta do seu filme, por favor, Patrícia, para a gente. Por favor. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço por estar nessa roda de conversa, né, com a Graci, com o Alexandre e com outros parentes que ainda não conheço, né? Um prazer estar com vocês e dizer que a gente estar nesse momento, né, nesse contexto de ataque, né, de ameaças aos nossos direitos, e a gente está aqui, né, conversando, tendo essa oportunidade para a gente conversar e é isso, falar um pouco do Tecuatia, né, que como foi feito eu acho que de certa forma esse filme é um pouco para falar um pouco da receptividade, né, que como nós povos guaranis, né, aliás todos os povos indígenas, né, são receptíveis, né, com outros, né, seja indígenas, né, surgiu a partir de um filme que eu dirigi com a Sofia, né, que é uma artista visual. Congelou. Patrícia, acho que congelou. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É que lá na aldeia dela é bem difícil o acesso. Né? Às vezes cai, e aí ela tem esse probleminha, que ela é bem difícil. Aí às vezes tem essa dificuldade. Não tem problema. Daqui a pouquinho ela aparece de novo. Tá. Ó, voltou. Acho que ela está voltando. Voltou. Deixa ela terminar a fala dela. Oi, Patrícia, voltou. Pode continuar, por favor. Então, esse filme fala muito da relação, né, como eu falei, entre a artista visual, né, que é a Sofia. Eu acho que de certa forma ela fala dessa amizade, né, e também de esperança, que a gente tem ainda essa esperança de trabalho em conjuntos, né, como pessoas, não diferenciando, né, umas às outras. Então eu acho que nesse momento é muito importante falar
dessa compreensão de uma das outras, né, principalmente, né, como nós, povos indígenas e os não indígenas, né, a gente precisa dessa união, né, que a gente, para enfrentar esse momento atual em que a gente se encontra também, né. E eu acho que fala muito, esse filme não tem muito estética, né, é um filme simples, né, que foi feito com celular, a maior parte das cenas tem imagens do celular. E eu achei algumas cenas, né, que a gente teve várias cenas que a gente teve a conversa e não podíamos gravar, porque a gente não estava com a câmera, não estávamos com o celular, era um momento de conversa, então às vezes, não ficava gravada essas outras conversas que a gente. Acho que ela deu uma congeladinha, mas vai voltar. Às vezes a gente. Sei o que fazer. Tá com problema de conexão, né? Vamos lá, vai voltar. Tá voltando, pessoal. Só um minutinho, paciência para quem está assistindo, porque é importante demais a Patrícia ter o momento dela e poder apresentar. Espera aí. Vamos quase lá. Ela está voltando. Ela está onde, Graci? Ela está em Coedju, o território dela é na aldeia Coedju, lá no sul. No sul do Brasil? Olha. Já bem na fronteira. Ah! Com o quê? Com o Uruguai? Acho que é com a Argentina. Fica na região das Missões. Ah, legal. Mas sempre tem esse problema, que fica dentro dela, tá? É bem ruim Oi. de conexão. Oi, Patrícia, voltou. Estamos te vendo. Oi. Pronto, podemos continuar. Sim. A Graci sabe muito bem o problema. Não, estamos aqui com você, vamos lá. Sim. Então, eu acho que, como todos já falaram também, né, a gente assina esse filme, né, o Tecuatche com a Sofia, mas também é uma colaboração e as pessoas, quem recebeu, as lideranças, né, que receberam ela aqui na nossa aldeia. Se não fosse isso, então acho que isso também, o filme não existiria se não fosse, né, o trabalho do coletivo. Muito bacana. É isso. Ótimo, Patrícia. Eu vou perguntar agora para vocês. Graci, eu acho que você poderia... Assim, vamos utilizar esse nosso momento agora para a gente poder falar um pouquinho da importância do audiovisual, né, nesse momento, principalmente nesse momento. A gente está vivendo um momento muito estranho do nosso país, onde o diálogo está tá bem difícil a gente conversar com os nossos representantes, com o governo presente, que não são nossos representantes, mas, enfim. Eu queria que você comandasse isso daí. Eu queria que a fala fosse de vocês, para a gente utilizar esse momento para potencializar esse nosso debate, que pudesse chegar a um maior número de pessoas, entendeu? Qual o caminho que você quer tomar, Graci? Como que a gente aproveita melhor esse momento?
Então, acho que é até uma provocação que eu vou iniciar, mas aí eu jogo para quem está aqui, né, para a gente poder fazer um pensamento sobre isso, que, na verdade, é um dos desafios, né, que enquanto realizadora, né, enquanto mulher indígena também, né, é sobre o desafio que é, né, levar as nossas produções, as nossas narrativas, né, em meio ao audiovisual, né, ao cinema em si, né, e partindo disso, né, eu coloco dessa dificuldade enquanto a gente setoriza muito isso também, né, porque a gente sabe que por um longo período, né, até então a gente tem os espaços, né, que tudo remete, né, às produções e a tudo que é de contexto indígena, né, como forma de também de tomar uma maior capilaridade, a gente tem essa condição realmente de uma certa forma, olhar mais para essa nosso pertencimento, para a nossa identificação, mas até que ponto também a gente sustenta, né, essa digamos assim, essa setorização, ou, por exemplo, a questão do cinema, né, ao nicho mesmo, né, ao nicho indígena, né, até que ponto a gente potencializa isso numa forma da gente expandir, transcender as nossas produções. Acho que Zé falou uma questão muito bacana, porque para muitos realizadores, isso eu coloco também, partindo de mim, acredito que outros também, para a gente poder se adequar, né, e se enquadrar em algumas normas, né, que o setor pede, né, que alguns editais pedem, para algumas entradas de festivais também pede, a gente tem que ressignificar muitas das nossas produções, das formas de produzir, né, da forma de sentir, respirar as nossas produções. A gente acaba, de uma certa forma, né, mudando o nosso conceito de criação também, né, porque os povos indígenas, eles têm, nós, né, em geral, todos eu acredito que tenha, né, eu acredito muito nisso, tem essa questão, né, dessa representatividade, essa simbologia corporal e linguística que é muito vasta, né, e é muito criativa. Isso a gente tem desde sempre, né, e de uma certa forma, quando a gente vai colocar isso no campo, né, do cinema, do audiovisual, muitas vezes não cabe em arco nenhum, né? Que arco a gente vai poder trabalhar, né, uma produção, uma narrativa indígena que quebra qualquer conceito, né, qualquer forma de criatividade, e a gente acaba, de uma certa forma, se enquadrando nesses padrões para poder também sobreviver com essas nossas narrativas nesse meio, né? Então, e um dos desafios que eu tenho, né, e acredito que muitos também, né, até que ponto a gente potencializa isso, né, tomando muito, né, dessas normas e, de uma certa forma, retendo essa nossa criatividade, né, que, de uma certa forma, ela é muito diversa, ela é muito plural, né? O filme de Sofia, né, ela é muito... Ela foi muito, como diz, ela foi muito otimista, não, ela foi muito... ela não quis falar que ela foi muito categórica, não, me sumiu a palavra, mas vamos lá. Ela foi essa questão de falar que o filme dela, né, foi um filme, né, que ela falando dessa questão, mas é um filme assim muito intimista e muito lindo a partir do momento que ele fala, ele constrói nessa narrativa, né, de duas mulheres, né, que ultrapassa essa questão, né, dessa questão étnica, né, então que tem um ponto em comum que é o feminino. Então, e é de uma coragem, né, muito grande a partir do momento que você se abre, né, para essa outra forma de contar, né, de você produzir, né? E o filme de Ziel também é outra linguagem, né, que realmente transcende, né, o tradicional que a gente acostumou a fazer para se enquadrar, né, como muito bem coloca a Juma, né, que essa questão de sempre ter o tradicional do documentário parado, uma palestra gravada, digamos assim, né? Então a gente foi, de uma certa forma, meio educados para a gente poder também estar nesse meio. Então, mas a gente tem outras formas de produzir, né, e de pensar e de sentir
né, esse território, né, que a gente também, de certa forma, sempre fez, né, nas nossas vivências culturais. Então, o maior desafio é a nossa naturalização mesmo como parte, né, de uma criação muito maior, né, e de um sentido para essas produções também com outro contexto, né? Então, até que ponto também esse setor, né, do audiovisual, do cinema, ele está disposto a dialogar, né, com essas novas formas de produzir hoje, não só indígena, mas outras formas que está aparecendo e transcendendo, né, outras formas de criação. Então, eu vejo muito isso, que esse desafio, né, ele se torna cada vez mais grande e, de uma certa forma, massacrante também, né, a partir do momento que a gente sabe que a gente não está nesse patamar, por exemplo, da gente estar dialogando, né, com outros profissionais da área, sendo que aqui, né, nesse debate, né, todo mundo, né, conhece, né, desse setor, né, e tem uma experiência assim, muito linda, né, nas suas produções. Então, esse desafio que eu queria também colocar para vocês, né? Qual que é esse desafio que você... Para mim, né, o meu maior desafio hoje é essa naturalização, né? Eu vejo hoje, né, essa mostra, né, que é um pontapé inicial, né, é muito grande, né, e eu fico muito feliz, né, que ele esteja acontecendo, mas futuramente eu almejo um futuro onde nossas produções também dialoguem, né, com outras produções que não seja nichado, digamos assim, né, ou o som indígena, né, ou só a produção preta, mas a gente está falando de uma produção, de uma criação rica, né, no seu princípio, né, e falando realmente dessa valorização, né, e de uma certa forma assim a gente vai estar humanizando mesmo, né, então eu acho que a gente está no patamar, no começo também da gente questionar, né, e de ver mesmo, né, até que ponto a gente quer perpetuar uma produção, né, e todo um contexto, né, desse espaço, tanto que se fala que é um espaço democrático, mas até que ponto ele está disposto a discutir, né, que tipo de democracia é essa também que não abrange outras produções fora da caixa, né, outras produções, né, de outros olhares, né, e de outras jornadas. Então, eu vejo um desafio muito grande, né, nesse sentido, a partir do momento também que a sociedade ela não está condicionada a consumir, né, valores e produções diferentes, né, que a gente sempre vê, né, isso também é um maior desafio que eu tenho para mim, né, de poder provocar, né, esse sentido da sociedade querer consumir produções diferentes, né, querer investir também em talentos diferentes, né, que a gente também cai muito nessa questão experiência, né, que é outro desafio muito maior, que eu acredito que alguns aqui vai citar depois, mas é realmente essa questão da gente poder sobreviver da nossa arte, né, que hoje é quase nula, né, e a gente não tem esse espaço, né, onde o setor está vendo pela primeira vez o que a gente sempre passou, né, que é isso, né, a gente não tem porta nem janela para onde a gente escapar, né, mas é isso, né, jogando para vocês, né, mas o que desafia, né, e, em termos de desafio, né, de criação, de dificuldade, né, e como que vocês veem, né, um futuro, né, daqui para frente, né, seja pós-apocalipse ou pós-pandemia, né, mas pensando nessa perspectiva da gente realmente movimentar, né, essas cadeias, essas produções, né, que ela se reduque, né, que esse setor também se reduque também para poder nos receber, né, porque a gente sempre produziu, né, e não é porque é cinema de guerrilha, não é porque é cinema de resistência, que a gente tem sempre sobreviver sem nada, né, de fato a gente sempre vai fazer isso, que é uma condição de pertencimento, uma condição de luta, de resistência e de que a gente mas a gente também tem todo o direito, né, de produzir, né, com condições, né, que hoje a gente não tem. Então, eu deixo para vocês aí falar um pouco também sobre isso, se quiserem falar. Quem quiser, levanta a mão e fala, por favor, para seguir essa provocação da Graciela, né? De que maneira a gente perde, vocês, no caso, perdem um pouco a ingenuidade, né? E a
e a essência real da criação para fazer parte de um nicho, para fazer parte de uma indústria. Isso mexe com vocês? Vocês saem um pouco da essência da criação para poder se encaixar? Eu acho que é isso, né, Graciela? Eu acho que também, né? Mas a partir do o que desafia vocês, né? E como que vocês trabalham esse desafio, né? E qual as dificuldades que vocês têm, né, em produzir, né, o conteúdo de vocês, o trabalho de vocês, né? E que maneira que vocês vêm trabalhando, né? E que futuro vocês esperam, né? Se a gente perpetua a nossa condição, né, de também setorizar toda a nossa condição quando a gente parte, né, para uma coisa que a gente que realmente, se vocês também querem nessa questão de naturalizar nossas produções, que elas também sejam reconhecidas, né, como produções, né, de fato, produções de cinema, né? Eu coloquei isso, que eu tenho muito isso para mim, né? Por exemplo, um dia atrás eu estava participando de uma mesa, né, onde estava lá, a menina me perguntou, né, o nome da mesa, né? Ela jogou para mim, poderia ser mulheres indígenas no cinema indígena ou mulheres no cinema brasileiro. Aí fala, poxa, tá a minha cara, né? Tá o meu nome ali embaixo, né? Para que enfatizar, né, o que as pessoas veem, o que as pessoas percebem e sentem, né? A partir do momento que sabe um pouquinho, né, da onde eu sou, sabe? Então, até que ponto também a gente condiciona isso, que nos colocam, né, nessas caixas e não permite que a gente transcendam, né, as nossas criações além daquilo que é sempre condicionado, sabe? Mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui me expressar bem. Posso falar? Estão me escutando? Ah, massa. Então, né, falando nessa questão, né, de desafios, né, e a questão da criatividade, eu acredito que a gente tem muito que contar, né, para o mundo, né, como foi dito aqui, né, nós vem de uma linhagem de resistência, né, de uma cultura da oralidade, onde ainda hoje histórias são contadas para nós, que isso ela fertiliza a nossa imaginação. Então, acho que ver a dificuldade nesses tempos pandêmicos, né, e de um governo autoritário, né, a gente vem vendo a história do cinema, como eu sou um pouquinho mais antigo que a maioria das pessoas aqui, e já vem da história, já conheço um pouquinho do tempo da história da ditadura, que foi um governo autoritarista, onde o próprio cinema também perdeu muita força nesse tempo, e ganhou muita força nos anos 2000 até 2000, começo de 2010, 12, enfim, né? Eu acho que a nossa criatividade ela independe da situação, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer ferramentas, né, de audiovisual, né, e utilizar dessas ferramentas, né, de forma também de mobilização, né, do movimento social, né? Porque além de tudo, além de ser realizador de cinema, eu também me vejo como um comunicador social, né, indígena. Então acho que as dificuldades nós temos no nosso dia a dia, né, e principalmente nesses tempos pandêmicos, eu acho que em toda a minha história, né, de cinema e comunicação, eu acho que a gente não produzimos tanto como a gente produzimos agora. E nós tivemos essa oportunidade de se adequar também, né, ao novo cinema que se foi criado, né, com essa pandemia, uma nova maneira de se comunicar. E a comunicação e o cinema, ela nunca foi tão solicitada, né? Porque quando começou a pandemia, na história fica em casa, como que a gente vai ficar em casa, né? A gente precisa de informações, né? Precisamos de entretenimento, precisamos de
de toda essa questão que nós conseguimos produzir, né, ao longo desse tempo. Então, acho que desafio faz parte do nosso dia a dia, como a gente falamos, como muita gente falou, né? Nós vivemos nesse processo histórico de luta, né, e resistência, então a gente já está acostumado muito com a dificuldade. Eu acho que quando as coisas ficarem fáceis para nós, a gente vai ter que se adequar, né, à facilidade, porque nunca foi fácil para nós, né? E ressalto, né, quando a gente pensamos nessa questão de criatividade, eu acho que nós não colocamos nem 5% do que é aquilo que a gente pode produzir ainda, né? Graças, sabe, aí que a gente tem roteiro aí para mais de uns 30 filmes, né? E não tivemos perna ainda para produzir esses filmes, e não são filmes inventados, né? Não são filmes que faz parte da história daquilo que é contado de pai para filho, é uma coisa que a gente se adequa, né? Como a gente falando dessa questão de resistência, como Maria falou desse cuidar da natureza, como falamos da questão da coletividade. Então, a cultura indígena entrando para o cinema como forma também de resistência, que nem um trabalho que nós estamos fazendo agora, né, que se chama Somos Resistência, né, e a cultura, né, e a arte como forma de resistência também. Então, hoje nós estamos levando a arte para o cinema, né, também como forma de resistência dos povos indígenas. Então, a gente ainda temos muito o que mostrar, independente, né, de questões financeiras ou não, né, mas faz parte de nossa vida, acho que é nossa missão, né? Eu tenho isso como missão de minha vida, a missão que eu tenho para contribuir, não só com o meu povo Pancararu, mas também com todos os outros povos do Brasil, né, e nossos parentes também indígenas do mundo, né? Então, a gente tem, não sei se vocês puderam ver, nós tem essa ligação, e eu acho que essa pandemia fez nós se unirmos muito mais, né? Porque nós estamos parando, né, nesse tempo de não poder sair de casa, nós estamos parando e conversando muito mais, né, e criando esses coletivos, né, de cinema, de comunicação, né, onde nós discutimos também essa questão, né, nesse tempo também nós somos perseguidos também, né, nós também trabalhamos comunicação, recebemos processo, e aonde nós recebemos o conforto? Foi desse coletivo que foi criado, desse coletivo de comunicação, desse coletivo de cinema, onde a gente entra, bate um papo, a gente está sofrendo, a gente está passando por essa situação, e a gente vê um conforto, a gente aumenta essa unidade. Então, eu acho que com as dificuldades, nós ganhamos mais força. Então, eu acho que não é um momento, não é um momento bom, mas, infelizmente, nós ganhamos força com isso. Então, nós temos muito que mostrar ainda, e temos muito ainda que aprender também, né, com o cinema ocidental, mas também, como viu aqui, várias formas de fazer de cinema, né? A gente vemos de uma escola de cinema muito cultural, muito tradicional, né, onde essa galera que está aqui e outros também que não estão participando dessa conversa, né, desenvolveram várias técnicas, né? Eu fiquei maravilhado com o filme de Ziel, de Maria, né, de Patrícia. Tive o prazer também nessa questão de trabalhar com Patrícia, com Gra, com minha parenta Guarani lá de Mato Grosso do Sul, esqueci o nome dela, né, que o Sofia também, né, onde elas criaram uma narrativa para mim que foi totalmente inédito, né, novo, né, que foi o Yamanguetá, que são videocartas. Então, acho que nós se adequamos, né, e a gente vive assim há mais de 500 anos nos adequando para resistir e sobreviver. Então, acho que o cinema também é essa forma de resistência e sobrevivência para nós também, que temos essa missão. E é isso, pessoal. Agora você não falou uma questão. Oi, então tá fala dando aí. eco. Então fala aí, deixa A gente já se readequou muito também. Agora o outro lado também tem que se readequar, porque se não readequar, agora é a questão humanitária, planetária, né? O modo de viver está sucumbindo, e não é o nosso. Então aí as pessoas já têm que começar também, né? Tá bom, deixa.
Carlos. Vou pegar uma onda nesse assunto, porque eu circulo bastante por aí, e aí tem o Arapiaú, e eu estou fazendo um outro projeto agora que está finalizando, que é o Som Moderno, Som Índio, que é uma série para televisão, que já tem a sua base de direção indígena, né? A Renata Tupinambá, que é a roteirista, a Priscila Tapajoara é a fotógrafa, o Tupamirim fez o som direto, a gente teve a participação do Vevito Pianco também nas filmagens do Acre, como diretor de fotografia. A gente tem a arte feita pelo Denilson Baniwa, toda a trilha sonora feita pela Caia Guajajara, pelo Nelson Di. Então tem uma turma da pesada aí que já está assim, circulando. Eu tive a honra e a sorte de encontrar essa turma para fazer já esse projeto. E sempre me perguntam essa questão da história indígena, me perguntam o que tem que fazer para a história indígena alcançar mais públicos e chegar mais nas pessoas. E aí eu vou nessa da graça total, porque eu sempre falo ao contrário, gente. A nossa arte de fazer cinema tem 120 anos. A oralidade, como diz o Alexandre, tem 40 mil anos, ela está viva até hoje. Então, se alguém sabe contar a história bem contada, com permanência na terra, são os povos indígenas. A gente ainda está desenvolvendo, porque a gente não sabe nem a história do nosso avô, entendeu? Então, assim, qualquer aldeamento que você vai ter um mais velho, ainda tem, e tem uma rede de pessoas mais novas, jovens indígenas que já estão recontando essa história, e ela continua viva, independente do cinema, do teatro, da televisão, do celular, do que eu estou. Então, a questão é o que o Alexandre e a Graça falou, é a ferramenta, né? A ferramenta tem que estar livre na mão do cineasta e com recurso, né? O que a gente tem, essa aliança que eu proponho é um pouco isso. Se eu ainda consigo acessar um recurso de uma maneira mais, sabe, assim, vamos se aliar, eu vou lá e a gente capta esse dinheiro e redistribuir ele para fazer. É um pouco isso também, como dar permanência, né? Ainda mais agora que, assim, já não tinha edital, já não tinha nenhum acesso, tudo é guerrilha, tudo é como que a gente dá um passo adiante e coloca a ferramenta cinematográfica na mão do indígena para ele fazer o cinema que ele quiser, da maneira como ele quiser, da história que ele quiser. Então, acho que a gente aqui, eu venho com representante do povo, que é o inimigo em si, e o pessoal do infinito também, e a gente está querendo aprender e se adequar. Eu acho que é isso, né? É a gente lutar para essa ferramenta chegar, né? Para chegar a ilha de edição, para chegar equipamento de som, para chegar, sabe? Então, quando me pede como o pessoal da ABC agora me procurou até, né, para também como fazer para a ABC também, receber indígena, eu falei, gente, tem câmera aí disponível? Eu preciso umas 15, entendeu? Para distribuir aí para a turma. A ilha de edição também é muito bem-vinda, equipamento de som também é muito bem-vindo, grua, drone também é muito bem-vindo. Então, eu acho que o próximo passo da gente, do infinito, da gente que está aqui já numa outra esteira, caminhando no cinema, e esse paralelo do cinema indígena correndo do lado ainda, né, Graça? Como que a gente colocar na mesma esteira e a gente conseguir criar realmente uma produção contínua, porque você faz um filme e depois, como é que você faz outro? Né? O Ale falou que tem aí 30 roteiros escritos para fazer, né? Isso que... E aí, irmão, como é que nós vamos fazer esse negócio, tirar do papel? Acho que esse o papel nosso, dos festivais e das pessoas que têm acesso aonde está o financiamento, né? Então, a gente tem que estimular esse debate, assim, a gente não é o indígena entrar no mercado como um indígena, é entrar como um cineasta, como artista, entendeu? Tira o indígena da história, a palavra, né? E é isso, né? A gente tentar entender o nosso lugar de privilégio, né? E como esse privilégio pode ser distribuído, porque a vida nesse planeta Terra só vai melhorar quando a gente tiver o privilégio para todos e parar de ser privilégio, né? Virar direito. Né? Minha contribuição. Linda contribuição, Carlos. Parabéns. Juma, você quer falar, por favor? Você levantou a mão, achei que você quer falar. Não, eu estava só parabenizando aqui a fala do cara. Na verdade, até o que eu tinha, quando a Graça perguntou, o que eu pensei foi mais nesse sentido. Acho que o Carlos colocou, assim, agradeço muito, acho que muito também essa fala. É uma das coisas que eu também vejo acontecer, assim, até vou dar
Vou dar um exemplo, assim, que é esse negócio do desafio técnico mesmo, desafio técnico do acesso mesmo aos meios, né? Aos meios de produção, aos meios de circulação, porque assim, porque, assim, eu falei, né? Eu sou mais das áreas das artes cênicas, que tem outro jeito de se configurar, assim, mais popular, coletivo, de outro jeito, a gente faz, dá uns jeitos. Agora, cinema, eu fico assim, que eu não... Então, por exemplo, que às vezes você até faz um filme, mas depois disso tem tipo um outro mundo, que eu fico assim, então, por exemplo, a gente, porque a Grace falou nesse caso do desafio técnico, por que é tão importante? Porque os filmes para a gente também tem esse sentido da autodemarcação, né? A gente tem uma luta contra o Estado Nacional, né, que não nos reconhece, não nos reconhece terras, existência mesmo, né? Enquanto seres, assim, o Estado Nacional ele reconhece 0,6% das pessoas no Brasil como indígenas. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Então, o audiovisual, hoje em dia, ele tem uma função de autodemarcação fundamental. Então, por exemplo, eu tenho minha última experiência agora, foi junto com meus parentes mais diretos, né, que são os cariris. Eu componho um movimento que chama Retomada Cariri, mas a gente acabou de fazer um filme com uma comunidade que é da região do Crato, da Chapada do Araripe, com a Associação dos Índios Cariris de Poço Dantas. Foi uma demanda da associação, da gente fazer, por quê? Porque eles não são reconhecidos socialmente, nacionalmente falando, né? Então, a gente precisa criar, às vezes, documentos, inclusive videográficos, para testar a existência e para fazer os processos de retomada. Então, a gente tem um processo na FUNAI, por exemplo, de 2008, que a Rose Cariri contribui com a comunidade para fazer esse processo, e agora, um vídeo que a gente fez antes, um pequeno documentário, e esse que a gente fez, que chama Fôlego Vivo, entrou nos autos da FUNAI, que já está rolando há 12 anos, para tentar fazer a demarcação de terras, não porque nós, cariris, queremos a terra como propriedade, mas a gente quer a possibilidade de existir de forma mais digna, e para que a própria terra também sobreviva de forma mais digna. Porque, por exemplo, essa terra, o pessoal, né, os pancararus, a Graça que mora lá, o Zé sabe disso, tem um problema sério, que foi a transposição do Rio São Francisco naquela região, que devastou as terras, várias terras indígenas, né? Então, por exemplo, os cariris, essa comunidade que está ali, do dia para a noite, aconteceu isso agora recentemente, retomaram as obras do Cinturão das Águas, que tem a ver com a transposição do Rio São Francisco. Assim, do dia para a noite, as companheiras que estavam lá disseram que devastaram assim, a região, devastaram. Então, por exemplo, a urgência de ter um fôlego vivo rodando é menos no sentido assim, autocentrado, que queremos ser vistos e tudo mais, mas tem uma necessidade assim da sobrevivência daquela cajarana. A gente tem uma cajarana lá, anciã, né? Já foi tirada uma cajarana, que é uma árvore importante da região, assim, já foi morta uma cajarana. Assim, a gente não quer que a outra cajarana morra. Então, a circulação do fôlego vivo é muito importante. E quando a Grace fala, a Grace falou, até anotei, Grace, uma coisa linda, essa questão do ultrapassar o étnico. Porque a gente quer, todo mundo quer ter relação com várias outras pessoas. O Fôlego Vivo, quem filmou foram dois homens pretos do movimento negro, quem editou é um homem branco, maravilhoso, companheiro da gente, já fez vários filmes indígenas na edição. Ninguém não quer ter relação com outras pessoas, a gente só não quer hegemonia, né? Como falou o Carlos, a hegemonia de só certas pessoas fazerem filmes, só certas pessoas têm acesso ao dinheiro, aos equipamentos. A gente quer poder viver em comunhão sem hegemonia. Então, por exemplo, para o Fôlego Vivo que eu falei, né? A gente já fez o filme, tá pronto. Só que a gente não, é muito complicado, até fazer legendagem para acessibilidade, que é uma coisa tão importante. Assim, mas é difícil. Eu que tenho certos acessos a computador, a amigos, eu não sei como fazer as legendas de acessibilidade. Quanto mais fazer a circulação, chegar isso em mais lugares, porque é tudo uma burocratização assim enorme. Então, eu acho que também quem está vendo esse debate, assim, que às vezes tem um interesse, às vezes, porque tem muita gente que quer contribuir, que é da área do audiovisual, que quer contribuir, às vezes não sabe os meios. E eu acredito que assim, tem essa vontade de estar junto, de contribuir, assim como o Carlos falou, colar junto e perguntar qual que é a demanda. Eu posso contribuir com essa demanda? Né? Eu posso contribuir de alguma forma com o que eu sei no mundo?
né? E colar junto, assim que nós desenrola junto, né? Mas querendo cortar a hegemonia, querendo fazer processos coletivos, horizontais, né? E que se espalhem assim, né? Com o que é humano, com o que é não humano, com quem já encantou, com quem está vivo, porque eu acho que as formas indígenas elas abarcam todas essas coisas assim. Então, acho que é isso. Genial. Genial, genial. Alguém gostaria de finalizar, falar alguma coisa para contribuir nesse momento? A gente estamos a 1h30 do nosso debate. Eu acho que seria legal a gente partir para a finalização, mas o tempo é de vocês. Não? Quer finalizar, Graci? Não, só, eu acho que foram muito cabeça aí, esses povos, viu? Que só me orgulha aí, todo mundo. Mas eu acho que é essa vibe aí mesmo, viu? Sabe? É bem isso mesmo, né? Quando eu falo que um desafio é esse mesmo, é em tudo isso aí, né? E mais um pouco essa questão de realmente a gente poder, né, se dar as mãos e contar mesmo, né, com essa questão da humanização. Por exemplo, né, nessa curadoria, né, quando a gente fala nessa dificuldade de acesso, dificuldade técnica, né, eu pude ver, né, essa dificuldade nos filmes indígenas com a legendagem, né? O universo de filmes indígenas no Brasil é muito grande, né? Mas quando você vai partir para uma questão, né, que exige uma questão técnica, a questão da acessibilidade, a questão da legendagem, né, outro universo, né, assim como o Juma colocou, né, e parte muito desse lugar mesmo, né, da falta de apoio, da falta de estrutura, né, como a gente vai poder competir, né, com uma produtora que tem 100 ou mais, né, sendo que os nossos filmes muitas vezes é feito por 2 pessoas, né, 3 pessoas, né, igual eu e Alexandre sempre, né. Então parte muito disso, né, e também dessa precariedade que também é os recursos que a gente tem, né, e que a gente faz muita coisa sem nada, né? Imagine se a gente tivesse uma condição, né, mais ou menos de poder sair nossas ideias, nossos roteiros, né, que a gente tem guardado aí, né, em algum lugar, mas a gente tem muito, né? Imagine se a gente tivesse essas condições, porque é surreal você competir numa produção dessa, né? Porque também passa muito por essa questão, não é só essa questão eurocêntrica do eu, mas realmente, como o Juma colocou, é uma questão também desse apagamento, de amenizar de fato, porque quando você coloca isso, essa ferramenta, né, como forma de normalização também dos nossos corpos em vários territórios, seja dentro ou fora, a gente está sendo visto, né, a gente está sendo olhado, né, e quando você não tem e você não se vê, né, nesse meio, né, é um território muito obscuro, que a gente sabe também que contribui muito para esse nosso apagamento, que o apagamento a gente sabe também aonde vai dar, né? Que é esse nosso genocídio que a gente morre sem ninguém ver. Então, parte muito desse lugar político mesmo, né? Então, e quando você associa esse lugar, né, às nossas histórias que são ricas, né? Você adquire, né, outro universo, né? E quando você tem condições para você fazer e levar essas narrativas, essas produções, né, aí já é outro patamar, né? Por isso que eu acho que é super importante a gente pautar isso mesmo, né, como forma da sobrevivência das nossas vozes ecoarem também, né, as formas de produção, né, que hoje é quase nula, né? É muito surreal a gente poder competir com uma produção, né, sendo que muitos cineastas, muitos realizadores fazem seus filmes com celulares, né, muitas vezes não estando lá aquela questão, né, de câmera, né? Por exemplo, hoje, né, eu e a Alexandra, a gente foi fazer uma gravação, hoje não, foi ontem, né, onde a gente amarrou um negocinho no nosso tripé, né, que o nosso tripé... Então, são precariedades que a gente trabalha no dia a dia, mas também a gente se reinventa, sabe? Essa questão também de poder dialogar, mas, assim, é muito presente, sabe? Essa questão, e como também as pessoas... não olham e não atentam para isso, né? Como o Juma falou, né? Mas como que a gente pode ajudar? Então, existe uma cadeia muito grande, né, de realizadores e produtores culturais,
né, indígenas, né? Então, falta mesmo essa questão, né, de poder, né, sair também desse discurso e, de fato, né, pontuar, né, eu posso ajudar com isso, a tradução e tal, né, o que vocês estão precisando, né, se de fato mesmo estão dispostos, né, a sair desse lugar de privilégio, sair daquelas conversas, né, mas eu acho que é isso, né, a gente realmente colocando em prática, né, o que a gente sempre fala, o que a gente sempre falou. Acho que é isso. Então, assim, o pessoal que está... Vai lá, Zé, o pessoal que está assistindo a gente, olha, pode mandar para a gente mensagem, se tiver interesse em ajudar de alguma maneira, estamos aqui. Manda mensagem para Infinito, manda mensagem para a Graciela. Ziel, por favor. Ziel quer falar. Não, incrível, né? As falas, né? De Juma, Graça, Alexandre, de Carlos, né? Da gente ver como é importante a apreensão desse olhar sensível sobre, né, estar junto conosco, né? Esse estar produzindo, como é estar conosco, né? Contribuindo de forma efetiva, né? Com que nossas narrativas, nossas produções, né? Cheguem e sejam difundidas de forma ampla. E não apenas isso, mas que até chegar, né, à concretização de uma produção ok, que possa ser submetida a um festival, tem toda uma série de camadas, de variáveis que são demandas, né? Tipo, eu estou produzindo uma obra, né? Eu produzi uma entrevista por celular, né, para Alexandre, e aí quando ele falou, disse, pode ser de celular mesmo, tipo, né? Porque a gente é colocado nesse lugar, não, porque a gente tem que produzir uma coisa que é esperada desse circuito, e quando o Graça fala desse modelo, né, desse circuito, de todo esse sistema, né, no qual a gente pode até produzir, né, levando em consideração nossa criatividade, em meio a essa precariedade, mas a gente sabe que o circuito ele tem as suas próprias exigências, né, que são excluístas, né, e que só colaboram para essa exclusão, esse apagamento, né, de nossas produções. E é muito bonita a tua fala, Carlos, quando você fala desse teu projeto, né, que os corpos indígenas, como estão fazendo parte dele, né? Eles estão sendo mais que personagens, eles estão autores, né? Estão no roteiro, estão, sabe, ali. E eu acho que é essa forma de fazer, né? De se reencontrar, de produzirmos juntos, né? Claro, levando em consideração toda essa relação que Juma traz, né? Essa relação horizontal, né? E é isso. Eu acho também que, e falando especificamente sobre o meu processo de criação, né? Tipo, e levando em consideração tudo isso, eu acho que a gente sempre é colocado em um território que se configura como campo minado, de muitas armadilhas, e que a gente, desde sempre, a gente é muito estratégico, né? A poética, nossas poéticas, nossa forma de fazer, se configura também como estratégias, né? De a gente adentrar nesses circuitos, né? Que muitas das vezes possa ser que a gente está dependendo de quem conte, de quem, né, essa narrativa, a gente nesse lugar de teve que se reinventar, teve que se, né, tipo, colocando a gente nesse lugar de passivos sempre, né? Mas eu acho que não, a gente sempre se atualiza, né? A gente sempre adentra nesses espaços, né? A gente consegue atravessar, né, desde sempre isso, levando em consideração a religiosidade, que ele vai atravessar de alguma certa forma, né? O que a gente não quer é que a gente sempre, né, esteja nesse lugar, né, de precariedade sempre, né? A gente quer também ter os mesmos artifícios, suportes, né? Porque isso também é um direito, né? O acesso a esse suporte, a esses territórios, né? É um direito, né? Nós, seres humanos, né? Independente dessas se é indígena, se é quilombola, se é, né, somos humanos, né, e a gente precisa, né, e realmente é acreditar em pessoas, né, não indígenas, em outros parentes também, né, da coragem e ousadia dos festivais, né, dessas pessoas, né, que hoje podem ser poucas, mas já existem, né, e vem colaborando, né, estarmos aqui hoje, isso representa, né, compondo essa mostra, né, com a curadora indígena, curadora mulher, né? Enfim,
Então, eu acho que é isso, né? A gente acreditar e a gente ampliar essas relações, fortalecer mesmo, né? Convocar mesmo, né? Ó, vamos, gente, é isso, chegar junto, né? Ah, você é realizador indígena, né? Então, eu sou realizador, né, não indígena, enfim, tenho acesso a equipamentos, a forma de, sei lá, a nos possibilitar um entendimento maior de como adentrar nesses espaços de forma mais fácil, né? E é chegar junto mesmo, né? Construir essas relações, né? Para só então, quem sabe, a gente consiga aí ter essas relações, né? Igualitárias e equitárias, né? Como tem que ser. Obrigada, Ziel. Obrigada. Maria, você quer terminar? Você levantou a mão. Por favor. Sim, eu me senti contemplada com a fala de todos vocês. Eu acho que Graça falou bem, que realmente é um grande desafio para nós, povos indígenas, estarmos no cinema, nos audiovisuais, de modo geral. E esse desafio a gente está iniciando agora ou há bem pouco tempo, né? Mas eu me sinto, enquanto povo indígena, que nós somos essencialmente artistas, essencialmente fortes e empoderados para fazer cinema, para fazer arte, para fazer poesia, para fazer história, porque nós somos tudo isso, né? Nós cantamos, nós dançamos, nós rezamos, temos muitos valores importantes, temos os nossos conhecimentos que são tão importantes como qualquer outro conhecimento e que pouca gente conhece. E eu acho que esse não conhecimento é bem proposital, né, de nos querer deixar-nos invisíveis, mas é uma luta, então a gente tem que ir com esse foco que nós estamos indo, né, de mostrar quem somos, como é a nossa vivência, como é a nossa cultura, nossos valores. E o cinema precisa disso, as universidades, todos os meios que a sociedade tem, nós temos o direito de estar também nesses espaços, de ocupar esses espaços. E uma coisa que o Carlos colocou, que eu acredito que, no meu caso, deu muito certo aqui com o meu coletivo da produção do filme, é a gente somar, a gente estar junto. Não tem essa situação de separar, de segmentar, né, ou de segregar, só índio produz, ou só índio... Né? A direção do filme, né, de Mensagem da Terra, foi feita com o meu marido, Sebastião Gerlich, que é argentino. Nós juntamos uma equipe maravilhosa para fazer todo o trabalho de refinamento do filme, que são não indígenas, que são negros, que são os baianos aqui maravilhosos. Então, sabe, todo mundo pensando, acreditando que o filme ia ficar lindo e maravilhoso, que para a gente foi, para a gente ficou. Então, acho assim que essa conjunção de saberes, essa união, essa coletividade é importante. Há muito tempo atrás, acho que há uns 10 anos, eu tive a oportunidade de conhecer os índios norte-americanos, que eu fiz um intercâmbio lá, e o que mais me surpreendeu, Graça, que lá os indígenas, eles contratam os não indígenas para fazer as atividades dos escritórios, para organizar os trabalhos, para melhorar o capital deles. Eles são essencialmente capitalistas, os que eu conheci. E eu vi que a gente está muito... Aqui no Brasil, não. Aqui a gente ainda é muito segregado. É índio. Mas eu acho que não pode ser assim. A gente tem tantos amigos não indígenas que nos ajudam, que nos respeitam, que nos amam. Então, eu acho que esse também é realmente um dos caminhos. E os audiovisuais, né, e outras formas que a gente possa estar junto, possa estar discutindo no mesmo patamar de conhecimento, de respeito, numa relação dialógica, a gente pensar juntos, porque, no fundo, todos somos um. E é isso que eu acredito, eu acho que é isso que muita gente acredita. E quem está conosco, eu tenho certeza que também acredita que todos somos um
e que juntos nós somos mais fortes, e que juntos nós vamos conseguir muita coisa, porque a história tem mostrado isso para nós de várias maneiras. Eu me sinto amada e me sinto abraçada por meus parentes, por meus irmãos indígenas e também por muita gente que não é indígena, mas que me abraça com muita força e com muito amor também. Eu acho que é isso. Sinta-se abraçada, Maria. Abraço a todos vocês. Pessoal, nós estamos a 1h45 nesse debate. Vou encerrar, mas vou encerrar abrindo uma nova porta. Acho que a gente começou aqui um diálogo muito importante. No dia 26 de outubro, vai ter um diálogo de várias pessoas do setor, e eu gostaria muito que vocês fizessem parte. Tá? Vai ter o pessoal do audiovisual, vai ter o pessoal do teatro, o pessoal das artes cênicas. A gente está unindo várias frentes, das mais diversas possíveis, para que a gente possa criar uma ação unificada de todos nós. Então, dia 26 de outubro, vocês vão receber o convite, vai ser um debate enorme, com um monte de gente, vai ser bem legal. E aqui eu quero dizer que foi uma honra ter o Alexandre, Carlos, Juma, Graciela, Ziel, Maria, Patrícia, que está entrando e saindo, mas que esteve com a gente na tentativa. Eu, assim, me sinto muito honrada em ouvir vocês, e saibam que essa plataforma aqui vai estar sempre aberta para a gente poder criar esse debate, criar visibilidade e criar novas políticas, quem sabe ajudar a criar novas políticas para a gente trabalhar com mais união e trabalhar com mais igualdade, né? Então, boa noite. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu já vou me despedindo. Boa noite. Eu só Obrigada. quero agradecer a tu, Adriana, aí, por essa oportunidade de estar, né, nesse encontro, né, que eu disse é um pontapé e dos grandes, né? Eu acho que vai render, espero que renda, né? E eu agradeço a todos vocês que estão assistindo, né, os parentes e os companheiros que estão aqui. E é isso, quem quiser junto, quem quiser somar, colar junto com a gente, né? E que a gente também, os povos indígenas também, e os povos indígenas também, além de estar nessa soma, né, a gente também prima muito também que a gente esteja nas tomadas de poder, em todas, né? Que acho que só aí a gente também vai ter equidade. A gente precisa votar neles, votar. Sim. Olha, pessoal, a mostra indígena está gratuita, é gratuita no Brasil e nos Estados Unidos. Então, só entra na inf.online, inff.online, faz uma conta gratuita e você vai ter acesso a esses filmes maravilhosos dessas pessoas incríveis que estão aqui hoje. Parabéns, obrigada e nos vemos em breve. Obrigada a todos vocês, boa noite.